Amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Agarrados na Fé. Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje mais um estudo bíblico para edificar a minha e a sua fé. Amém? E antes de partirmos para o nosso estudo de hoje, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative todas as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos e aquele like para fortalecer o vídeo, para ter mais alcance e para que haja um crescimento aqui em nosso canal. Amém? Deus abençoe e muito obrigado. E vamos aqui ao nosso conteúdo de hoje, onde nós vamos responder uma pergunta muito interessante que vai edificar o nosso conhecimento, que diz assim: os anjos tiveram relação com humanos? Esta é a pergunta de hoje, amados. Então nós temos aí uma pergunta interessante e também temos alguns entendimentos acerca desta pergunta. E eu vou apresentar um problema e algumas possíveis soluções para retratarmos esse assunto de hoje. Amém? E vamos ao problema. A expressão filhos de Deus no Antigo Testamento é empregada exclusivamente referindo-se a anjos. Isso está lá em Jó 1,6, Jó 2,1 e Jó 38,7. Entretanto, o Novo Testamento nos informa que os anjos nem se casam e nem se dão em casamento. Está lá em Mateus capítulo 22:30. Além disso, se os anjos se casassem com os seres humanos, os filhos deles seriam meio humanos, meio anjos. Mas os anjos não podem ser redimidos. Isso está lá em Hebreus 2:14-16, 2 Pedro 2:4 e Judas 6. Então nós temos aí um problema em relação a este questionamento. Este questionamento, amados, surge quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 6, onde diz que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Amém? Bom, então nós temos aqui algumas possíveis interpretações e eu vou apresentar para os amados irmãos. Que diz assim: várias são as interpretações possíveis, no lugar de insistir em que os anjos tenham coabitado com os seres humanos. Alguns eruditos bíblicos creem que a expressão filho de Deus seja uma referência à linhagem piedosa de Sete, através da qual viria o Redentor, lá em Gênesis 4:26, que se entremeou com a linha ímpia de Caim. Eles alegam que isso se coaduna com o contexto imediato, evita todo o problema decorrente da interpretação de que eram anjos. De acordo com o fato de que os seres humanos também são mencionados no Antigo Testamento como filhos de Deus. Isso está lá em Isaías 43, no versículo 6. Então essa é a primeira posição. A segunda posição. Outros estudiosos acreditam que os filhos de Deus sejam uma referência a grandes homens, a varões de renome na antiguidade. Apontam para o fato de que o texto refere-se a gigantes e valentes lá no verso 4. Ainda isso evita o problema de os anjos, espíritos, coabitarem com os seres humanos. Então essa é a segunda posição. E a terceira posição, amados, a mais amplamente discutida, apresentada. Outros ainda combinam essas interpretações e especulam que os filhos de Deus eram anjos que não guardaram o seu estado original. Está lá em Judas 6. E que na realidade possuíram seres humanos, levando-os a um cruzamento com as filhas dos homens, produzindo assim uma raça superior, cuja semente foram os gigantes e os varões de renome. Esta posição parece explicar todos os pontos, exceto o problema insuperável de os anjos não tendo corpos, Hebreus 1:14, e sendo assexuados, coabitarem com os seres humanos. Então, amados, nós temos aí três posições em relação ao assunto.
E 3 posições em relação ao assunto, que vai dizer que uns creem que os filhos de Deus sejam uma referência à linhagem de Sete, outros creem que os filhos de Deus sejam uma referência aos grandes homens da antiguidade, e o último grupo acredita que sim, realmente os filhos de Deus seriam anjos que não guardaram o seu estado original e coabitaram com mulheres, ou seja, coabitaram com seres humanos. Amém? Então nós temos aí 3 posições e linha de interpretação, e eu gostaria de saber qual é a sua visão, qual é o seu entendimento em relação a este assunto. E se você tiver alguma posição diferente, algum ensino diferente, escreve aí nos comentários para que possa edificar a fé dos irmãos, possa trazer mais luz e mais entendimento. E eu gostaria muito de saber a sua visão bíblica em relação a este assunto. Amém? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. E Deus abençoe a sua vida e eu te vejo no próximo ensino bíblico, em nome do Senhor Jesus. Amém.